para aqueles mais pessimistas que analisam o mercado olhando apenas os números, pode tratar aí, principalmente em relação à demanda do final de semana, como uma situação ruim para a condição dos preços. Dá para dizer, nesse momento, que o comportamento da demanda no feriado prolongado ficou aquém das expectativas. Mas será que isso é um problema? A gente vai perguntar agora para quem entende, para quem acompanha o mercado. Iago Travagini, da Agrifato, já está aqui com a gente. Iago, de fato, houve um consumo de carne abaixo do que se esperava, mas qual que é a análise que tem que ser feita, Iago? É o preço que ficou caro demais para o consumidor ou, enfim, a medição não foi feita no lugar de consumo correto, se é que dá para dizer isso? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com o público do Notícias Agrícolas, público seleto. E assim, Alexandre, acho que começando a gente tem que ver como é que foi esse comportamento da primeira semana. Primeira quinzena do mês é muito importante para ver como o varejo, como o atacado se comporta no quesito preço de carne, no quesito preço de boi gordo, justamente para ver se a demanda do varejo vai continuar fortificada e deve continuar fortalecida, digamos assim. E o que a gente teve, principalmente com esse feriado prolongado, foi as pessoas, a gente viu, de certa forma, um trânsito muito intenso de São Paulo, capital, migrando aí para o pessoal indo curtir o feriadão prolongado nas praias de São Paulo. E o que a gente teve como notícia, principalmente agora nessa terça-feira de manhã, é de que o consumo em São Paulo capital foi um pouco menor e foi menor do que o esperado. E isso trouxe, de certa forma, uma incerteza para o mercado, se realmente o varejo vai ser capaz de absorver um preço de boi casado a R$16 por quilo. E assim, a gente tem nessa extensão de semana esse teste, se a gente vai conseguir ou não comprovar esses preços aí de R$16 por quilo no atacado e, consequentemente, se o varejo vai absorver esse preço aí de R$16 por quilo. Eu perguntei da questão da medição, né, Iago? Porque muitas vezes a conta se faz em cima da capital, mas pode ser que esse consumo tenha se dado no litoral, né? E isso a gente ainda não consegue computar. E até essa semana, até a próxima quinta-feira, a gente vai conseguir observar como é que vai ser esse comportamento da demanda e principalmente da aceitação de novos preços, certo? Sim, a gente vai ver durante essa semana se o varejo vai ser capaz de absorver uma carne, um boi casado de R$16 por quilo. Agora, assim, vendo essa situação, vendo se a demanda foi pro litoral, ela deve voltar aí, digamos assim, para a capital, né? Então, a tendência que a gente observa é de que, de fato, a gente tem sustentação, principalmente na oferta, para que o preço do atacado se mantenha elevado, digamos assim. E tem sustentação da oferta? O que a gente vê é que falta. A dificuldade em originar carne, originar boi, principalmente, e aí, consequentemente, dos atacadistas em comprar carne, está grande. Então, não tem muito espaço para você manobrar uma queda de preço do atacado. Assim, a gente evoluiu para os 16 nessa primeira quinzena de setembro. E assim, a gente pode voltar um pouquinho, mas eu não vejo espaço para a gente voltar abaixo dos R$15 por quilo no atacado, justamente por conta dessa dificuldade em originar carne. Então, por conta disso, eu acho que assim, a gente tem uma fortificação da oferta, dessa dificuldade em gerar escala, em originar animal, a gente tem uma fortificação para o preço do boi gordo, para o preço da carne no atacado, por conta dessa dificuldade em originar animal. Mas isso está generalizado? São todas as praças? Tem alguma em especial que merece destaque? Assim, o que a gente vê que é de maneira geral, São Paulo está passando por um momento melhor agora de facilidade em originar animal, mas como todos, basicamente, outros estados estão sofrendo, Goiás está sofrendo muito, Mato Grosso do Sul está sofrendo muito, Mato Grosso está sofrendo muito para originar o animal, isso acaba refletindo em São Paulo. São Paulo consegue preencher a escala de 6 dias úteis, enquanto Goiás e Mato Grosso do Sul está penando para conseguir 4 dias úteis nessa escala. Então, é uma situação que acaba se reverberando. Então, Goiás e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso não conseguem originar animais, então, consequentemente, a carne chega mais cara lá em São Paulo, apesar das indústrias de São Paulo estarem em uma situação melhor.
Ou seja, a dificuldade de originar animais sobe o preço da arroba e diminui o diferencial de base também com São Paulo, certo? Sim, exatamente. O diferencial de base que é um indicador muito importante para a gente saber como o mercado está aquecido no país inteiro. Então a gente vê que o diferencial de base em Goiás e Mato Grosso do Sul está praticamente anulado, né? Que são praças pecuárias fortes e que normalmente tem um diferencial de base nessa época de 3, 4, 5%. Hoje basicamente não existe. O preço de 240 em São Paulo é quase o preço é o preço de 235, 230 reais em Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso ficou um pouco atrás aí, a gente fala em boi no Mato Grosso de 230, 225, diferencial de base de 6, 5%, que é muito bom para esse período. Normalmente é 10, 8% o diferencial de base. Então, assim, a gente vê que a situação de escala não está fácil basicamente para nenhum estado e para nenhuma indústria frigorífica. Então, eles estão tendo que pagar mais caro para originar animal e mesmo pagando mais caro, não está fácil encontrar esse animal. E tem alguma perspectiva de melhora de oferta aí à vista, pelo menos? Assim, o que a gente vê é que, normalmente, período de confinamento, ele começa a intensificar a partir de agora, mas a nossa visão é que ele comece a dar sinais mesmo somente em outubro. Então, o confinamento, ele deve, principalmente em São Paulo, afetar essa oferta, essa facilidade em originar animais. Mas, particularmente, a gente acredita que não deve ser uma coisa que afeta todo o mercado a ponto de que gere uma pressão baixista de preço. Isso porque a gente teve um cenário de preço de insumo, preço de reposição muito caro. Então, não há um sinal de que a gente deva ter um confinamento muito maior do que foi nos anos anteriores, o Alexander. Muito bem. Então, firmeza no mínimo aí para os preços, certo? A gente vai acompanhar agora essa primeira semana. O sinal é de que tem muita firmeza, o mercado ele vai continuar firme. Então a gente tem esse sinal de que o mercado tem possibilidade total de continuar firme. E aí agora o cenário essa semana vai ser primordial para ver se a gente consegue evoluir aí nos indicadores médios, né? Se a gente consegue ver o indicador CPEA chegar nos 245. E assim, essa semana no varejo vai ser primordial para esse teste. Até para saber se a população vai aceitar ou não os novos preços da carne aí no mercado, que aliás estão bem caros, viu, Iago? Exatamente. A gente vê que assim existe um padrão de inflação não só na carne, né? A gente vê que a carne suína subiu também, o frango subiu e isso dá sustentação para o boi gordo. E assim, é uma coisa que faz voltar o interesse. A gente vê que o interesse para reposição aumentou, o interesse da população se volta para esses alimentos. Produzir soja está muito bom porque o preço está caro, então é o preço do óleo de soja, é o preço do milho, é o preço de tudo está muito caro. Então a inflação ela está galopante, ela pode voltar a qualquer momento aí e a gente tem que ficar muito de olho nisso. Muito bem. Agora, a gente já entendeu que a demanda interna, a gente precisa observar essa semana. O final de semana, que poderia ser um balizador para saber se a população aceitou ou não os novos preços da carne, não funcionou porque houve essa migração de consumo que a gente ainda não consegue entender se o consumo migrou realmente para o litoral e justifica daí um menor consumo na capital ou se realmente deixou de ser consumido. Mas durante essa semana a gente vai conseguir ter essa percepção até pela volta ao normal aí do consumo na capital. Sim. Agora, exportação, Iago. Agora a gente já tem abertos os números da exportação de agosto. O que você traz de novidade nesse sentido? Bem, a gente está vendo aí, né? A gente teve um mês, digamos, bom, né? A gente exportou 163 mil toneladas, o que é recorde para um mês de agosto. Caiu um pouquinho em relação a julho, que foi 169 mil toneladas, mas de certa forma é explicado pelos dias teve menos dias úteis em agosto. Mas o que a gente viu é que a China diminuiu a importação de carne bovina. Mês passado eles fecharam em 87 mil toneladas e agora eles fecharam em 78 mil toneladas. E isso, de certa forma, já liga um sinal de preocupação, um sinal mínimo de alerta de que sim, a China pode parar de comprar em algum momento. A gente não tem esse receio muito grande agora, porque a China precisa da nossa proteína, mas a gente liga o sinal de alerta e volta para aquela coisa de que é perigoso você ficar na mão de um só comprador. Se ele sai da compra, o preço do boi ele fica mais frágil, mais suscetível à queda.
Então, assim, a China continua comprando muito, 78 mil toneladas é muito para um único comprador, mas a gente está muito dependente deles. Então, a gente teve um agosto bom, melhor agosto da história, mas eu acho que lá no fundo a gente tem que ficar de olho aí nesse desempenho aí, principalmente para os próximos meses, de que a China, será que ela vai continuar comprando muito aí da gente? Pois é, alguma justificativa para esse recuo das compras chinesas aí, Iago? Então, a gente ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa, mas acho que o fato de ter menos dias úteis explica, de certa Uhum. forma, esse desempenho, já que a média diária de agosto e a média diária de julho foi muito parelha, então a gente teve uma exportação no frigir dos ovos ali em média diária, basicamente no mesmo nível. Então, acho que isso explica a China ter comprado menos no volume total. Mas, assim, eu acho que o que a gente pode afirmar é que eles estão de olho nessa percepção de que eles precisam de proteína, mas eles podem aproveitar e comprar de outras proteínas. A gente vê que a proteína suína continua muito demandada, e não só no Brasil, dos Estados Unidos também. A China nunca comprou tanta proteína, tanta carne suína dos Estados Unidos como está comprando agora, porque eles têm a necessidade. Então, assim, esses podem ser fatores que justifiquem, mas ainda é muito cedo para dizer o porquê estritamente deles diminuírem nesse valor. Eu acho que a gente tem que acompanhar principalmente esse mês de setembro e outubro para determinar qualquer coisa, se a China realmente está diminuindo as compras de carne bovina do Brasil. É, porque foram quase 10 mil toneladas a menos, 9 mil toneladas a menos aí em Sim. relação a julho, né? Mas daí quando a gente observa o segundo colocado, que seria Hong Kong tradicionalmente, e que sempre meio que funcionou como um, um fornecedor para a China, digamos assim, né? Entra por Hong Kong para ser direcionado para a China. Como é que foi a compra de Hong Kong, Iago? Então, o que a gente viu é que Hong Kong aumentou as compras. Hong Kong hoje, assim, ele atua como o segundo maior importador de carne bovina brasileira, né? Mas o que a gente vê é que, de fato, no somar de julho com agosto, ficou menor. China e Hong Kong, no mês passado, importaram 105 mil toneladas, e nesse mês, agora de agosto, fechou em 98 mil toneladas, Alexandre. Uhum. Então, assim, realmente teve uma queda aí nessa importação. Hong Kong compensou um pouquinho, comprou 1,5 mil toneladas a mais do que mês passado, mas a China comprou quase 9 mil a menos. Aham. Então, a conta acabou Pesou, que. né? Pesou Isso, a conta. mais a conta negativa aí nesse caso. É. Alguma surpresa, alguma informação positiva aí nesse balanço, Iago? Acho que assim, o que a gente pode destacar, Alexander, nesse balanço das exportações de mês de agosto foi a entrada do Chile de volta às compras, né? O Chile ele sofreu muito com a pandemia, o Chile não comprava mais de 10 mil toneladas há um certo tempo, chegou em fevereiro a comprar 9 mil toneladas, mas desde que começou a pandemia, o Chile reduziu muito as compras, e agora a gente viu o Chile voltando a comprar carne bovina brasileira, voltou a superar as 10 mil toneladas de compra, o que é muito positivo, porque o Chile é um comprador grande do Brasil, eles sempre figuraram entre os 5 maiores, então a Tradicional volta. também, né? Sim, exatamente. Então, assim, a volta do Chile às compras é muito positivo para nossas exportações e a diversificação desses clientes, como a gente disse anteriormente. Muito bem. Então, sinal amarelo para a China, vamos acompanhar como vai ser a demanda, principalmente nesse mês de setembro, se é uma tendência ou se é apenas um ajuste aí, enfim, como você bem colocou, teve menos dias de compras também, isso pode ter influenciado no final das contas, mas de qualquer forma, pelo fato da gente estar nessa dependência muito grande do mercado chinês, é muito importante monitorar o comportamento de compra deles. Exatamente. É muito importante ficar de olho aí, porque a gente, querendo ou não, ainda necessita. A exportação brasileira de carne bovina, ainda 50% está na mão dos chineses. Se contar Hong Kong, é 60%. É isso aí. Ô Iago, só para a gente finalizar, qual que é o seu número de referência aí para arroba, então? Arroba São Paulo, hoje a gente trabalha aí com basicamente o preço de 242 a 245, principalmente negócios de exportação, que são os negócios de Europa e China, no patamar de 245, Uhum. e os bois comuns, né, basicamente sendo negociados a 240 a 242 reais.
Quer dizer, mais ou menos em linha com o que foi negociado na semana passada, a semana está meio que abrindo igual, então, né? A semana, assim, ela tá bem calma, né? Ela tá esperando como é que vai ser esse comportamento aí, o que os frigoríficos vão ofertar de preço. A gente vai ver como é que vai ser essa abertura agora na parte da tarde. E principalmente saber se esse estoque feito para o feriado, se vai conseguir ser desovado essa semana, né? Exatamente, para ver se esse varejo aí vai conseguir desovar a carne bovina. Legal. Boa, Iago, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Sempre um prazer falar com vocês aí do Notícias Agrícolas. Valeu, abraço. O Iago Travagini, Agrifato, conversando aqui com a gente, pedindo mais um pouquinho de prazo para poder avaliar a demanda no mercado interno. Esperava-se que haveria um consumo importante, né, durante o feriado prolongado, pessoal aí fazendo churrascos, enfim, consumindo mais carne, mas essa demanda não aconteceu. O Iago levanta a hipótese de que o fato do pessoal ter ido muito para o litoral e principalmente a medição ser feita na capital, isso tirou um pouquinho desse ímpeto de compra. Pode ser que o consumo tenha migrado para o litoral. Isso a gente vai ter que esperar para saber. Ou que a capital volte a consumir ao longo da semana essa carne que ficou estocada em função de um consumo que deixou de acontecer no litoral. Então, isso vai dar a dinâmica do mercado, a necessidade dos frigoríficos de comprarem ou não mais animais para formar de novo os estoques de carne. Então, vamos esperar para ver ao longo dessa semana, portanto, tem aí uma condição bastante importante de ser analisada, que é a questão da demanda interna do consumo e, principalmente, saber se o consumidor final lá na ponta vai aceitar ou não os novos patamares de preços da carne. Muito bem, vamos aos preços no mercado futuro, lá na B3. Você acompanha comigo, trabalhando da seguinte forma nesse momento: outubro em alta, R$ 244,25, alta de 0,95%. Novembro, R$ 246,60, alta de 0,86%. Dezembro, R$ 246,05, subindo 0,53%. O janeiro estável ali nos R$ 243. O indicador CPEA na última sexta-feira, dia 4, fechou a R$ 240,45, teve alta de 0,25%. São os números de hoje, portanto, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.